Todos aqui sabem que estamos chegando perto das avaliações finais. Não quero choro, não quero reclamações e muito menos reprovações. Portanto, larguem a bebida e estudem. A voz do professor se fazia ecoar na sala entre murmurinhos de protesto. Os alunos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro queriam ser médicos, mas também queriam aproveitar as grandes festas universitárias dos primeiros anos. Ser uma estudante de medicina dava para Bárbara um novo estilo de vida. Ela tinha crescido em Niterói, uma cidade do outro lado da Baía de Guanabara, sempre muito pobre. Bárbara era a sexta filha de uma família que tinha vindo do Nordeste em busca de novas oportunidades. A família de Bárbara era tudo para ela. Seus pais eram lutadores, trabalhadores, dignos e haviam criado os filhos com muita dificuldade. Eles tinham se tornado para ela o símbolo do que mais admirava na vida: amor e união. Eram 5 meninas e um menino, que nasceu por último, quando a mãe de Bárbara já tinha certa idade. Ele nasceu prematuro e sempre teve saúde delicada, o que inspirou em Bárbara um amor ainda maior e o desejo de ser médica. Como sua mãe trabalhava como faxineira, nem sempre tinha com quem deixar seus filhos, e a Bárbara cabia ajudar no cuidado com os irmãos. Quando já estava crescida, ficou a seu encargo os cuidados com Lucas, seu irmão com saúde sempre oscilante, mas ela abraçou a função e se sentia praticamente mãe daquele pequeno menino de olhos tão grandes e expressivos. Quando Bárbara passou no vestibular para medicina, após sua segunda tentativa, a alegria ultrapassou qualquer dificuldade que tivera para chegar até ali. Agora era estudar e estudar. Ela passou, assim, com mérito pelo período de caloura na faculdade e agora estava no 2º ano. Anatomia era uma de suas matérias preferidas. Bárbara acordava muito cedo, por volta das 5 da manhã, e antes das 6 já estava no ônibus para ir à faculdade, e só retornava para casa depois das 10 da noite. Ela não podia trabalhar, pois tinha muitas matérias para completar no curso, mas ela prestava pequenos serviços dentro do campus, conseguindo algum dinheiro para suas xerox e pequenas despesas. Ela ajudava alunos com normas técnicas, revisões, etc., e recebia por isso. Portanto, estando praticamente todo dia dentro do campus, sua vida se tornou focada apenas naquele ambiente e ela encontrou novas fixações. Uma delas, além da anatomia, era o grupo Crânion, um grupo que oficialmente não existia. Quando Bárbara entrou para a faculdade, jamais imaginou que nos bastidores de seu tão sonhado curso havia tantos segredos. E o grupo Crânion era um deles. Era um grupo considerado invisível para alunos que gostavam de anatomia e similares. Seus componentes eram a elite de medicina, e entrar no grupo era um privilégio para poucos. Tinham reuniões secretas e marcadas através de meios diversos e obscuros. A primeira vez que Bárbara ouviu falar desse grupo, ela estava no final de uma aula de anatomia. Uns meninos falavam baixo sobre onde seria a próxima reunião, e ela se interessou. Não foi fácil achar quem quisesse falar mais sobre o grupo, mas ela era insistente, muito insistente. E depois de alguns meses, ela recebeu uma carta em sua casa. Carta mesmo, daquelas que vêm pelo correio, escrita à mão. Ela não deixou de sorrir pela originalidade. O teor da carta era uma congratulação, um local e uma data.
Ela deveria estar naquele local e ora, vestida inteiramente de preto. Parecia coisa de clubinho infantil, ela pensou. Mas mesmo assim, ela não podia perder a oportunidade. Afinal, sabia que alguns excelentes alunos de medicina estavam ligados ao grupo, o que ela achou que poderia lhe trazer benefícios de alguma maneira. Ela foi ao local descrito na carta e lá encontrou 7 pessoas, todas sentadas em cadeiras inseridas em um círculo. O local, um galpão abandonado com uma única luz acesa, fedia a algo que ela não conseguiu identificar. Um rapaz que ela sempre via pelos corredores da faculdade veio até ela e ali tudo começou. Agora, meses depois de sua iniciação no Crânion, ela estava nervosa, muito nervosa. O lema era ser sempre fiel ao grupo e aprender cada vez mais sobre a vida e a morte do ser humano. O grupo tinha ânsia de conhecimento e isso era o que mais a atraía. Ela queria fazer parte daquele grupo acadêmico. E naquela noite era a vez de Bárbara provar que queria aprender mais. De tempo em tempo, um dos membros era selecionado para cumprir um desafio, que sempre era difícil, misterioso e inconcebível para Bárbara até então. Ela tentou até mesmo sair do grupo, mas já não podia mais. Ela já estava decidida, sabia o que faziam, e eles não iam deixar que ela se fosse. Uma vez dentro do Crânion, para sempre no Crânion, Bárbara só tinha visto ou ouvido algo similar em programas de televisão que abordavam fraternidades americanas e seus desafios. Mas aquilo que ela vivenciou era muito, muito além do que podia imaginar. E isso ali, na sua faculdade, no meio de pessoas normais e futuros grandes médicos, mas eles diziam que aqueles atos eram essenciais para obter mais conhecimento. E ela queria mais conhecimento, muito mais. E aquela era sua noite, seu momento, seu desafio. 2 das componentes do Crânion a acompanhavam no carro, uma dirigindo e outra no banco do carona. Bárbara estava sentada no banco de trás, nervosa, torcendo as mãos. A rua era escura e o destino era um galpão. Quando lá chegaram, outro membro esperava na porta que foi aberta para as 3 moças. Bárbara entrou devagar e oscilante. Ela sabia o que deveriam fazer e o que iria acontecer. Ela queria ir embora, mas não podia. Na verdade, não sabia se poderia viver depois de rejeitar o desafio. No meio do galpão havia o objeto. Ela não precisava procurar por ele. Outros membros faziam isso a cada desafio. O que ela precisava fazer era ir até o objeto e executar o procedimento. Assim, ela obteria um conhecimento único que poucos possuem e que os grandes detentores de vida e da morte precisam ter. O objeto era pequeno, menor do que ela imaginava. Ela já tinha visto 2 desafios desses cumpridos por outros membros, mas os objetos deles eram maiores. Um saco preto envolvia o objeto. Em uma mesinha pequena, um bisturi, uma chave de fenda, um picador de gelo e um martelo estavam milimetricamente dispostos. Não havia nada mais no galpão, e quando Bárbara se aproximou do objeto, ele pareceu se mover, muito pouco ou quase nada, o que a fez dar um passo atrás. Mas um dos membros segurou delicadamente seu braço, firmando os dedos, como que lembrando-a de que não havia volta. Bárbara conseguia ouvir sua própria respiração. E olhando no rosto dos outros membros, ela não viu sentimento algum. Estavam ali estáticos, serenos e apenas aguardando que ela cumprisse seu desafio. Ela se aproximou do objeto
Ele foi denominado assim desde o primeiro desafio proposto, quando o grupo foi criado. E como objeto que era, naquele momento não tinha outra função além daquela para a qual foi trazido, ceder conhecimento sobre a vida e a morte. Qual o meu limite? Bárbara perguntou a ninguém em particular, mas a todos os membros presentes ao mesmo tempo. Ela tinha estudado de como devia proceder e já tinha acompanhado outros desafios, portanto era pergunta padrão. Sem um dos membros disse com voz baixa. Bárbara olhou para ele com um olhar que tinha muito de súplica, mas ele sustentou os olhos nela sem dizer ou expressar absolutamente nada. Eu não sei se consigo, Bárbara murmurou. Ninguém respondeu. A porta do galpão já estava fechada, e mesmo que ela conseguisse sair, ela jamais teria vida se não cumprisse o desafio. Ela sabia, tinha escutado coisas e, um dia, na dúvida de se ela realmente entendia a grandiosidade do grupo, um dos membros mostrou a ela uma filmagem sobre desertores. Ela nunca mais esqueceu. Bárbara respirou fundo mais uma vez e escolheu o martelo. Quando chegou mais perto, conseguiu ter certeza de que o objeto se movia, como se despertando e querendo mais espaço no saco preto. Vai agora. A voz era de autoridade e ela suspirou profundamente, sentindo o desespero crescer no peito. O martelo foi erguido e, com a mente dominada por medo e uma euforia, ela o desceu com força no objeto. Um ruído de quebra se fez ouvir. Era baixo e abafado, mas inegável. Ela subiu e desceu o martelo mais 2 vezes. E então parou. O objeto agora estava levemente deformado onde havia sido atingido e não mostrava mais sinais de movimento. Ela então pegou a chave de fenda a contar, disse um dos membros, e Bárbara começou a perfurar com força o objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O braço de Bárbara já mostrava sinais de cansaço quando chegou ao número 32 e ela parou. O silêncio era absurdamente tenso e arrepiante no ambiente, e o cheiro começou a se espalhar, ardente e ácido. O cheiro de sangue. Ela então largou a chave de fenda e pegou o picador de gelo. Voltando ao objeto, continuou a perfurar. 33, 34, 35, 42, 49. Quando chegou aos 50, ela parou de novo. Como sabia que deveria fazer? Ela não notava. Não estava mais naquele galpão. Seu rosto tinha lágrimas e suas mãos tremiam. Agora Bárbara estava na sua casa, vendo seu pai chorar por não ter algo para colocar na mesa junto de um pouco de arroz e farinha. Era a luta do dia a dia. Seus irmãos chorando e pedindo comida, e seus pais em desespero para pagar mais uma conta de luz. Ela não estava no galpão, estava no passado, vendo o sofrimento que passou para chegar até ali. Um dos membros se aproximou e, como era de praxe quando chegavam na metade do limite do desafio, ele tirou luvas dos bolsos e começou a desembrulhar o objeto. Era o momento mais tenso do desafio, efetuar a finalização olhando para o objeto bem de perto. Só assim o futuro médico saberia como era a vida que tinha ido e a morte que tinha chegado. Bárbara se aproximou ainda mais, enquanto o saco preto era aberto,
expondo o objeto, e quando um rosto deformado pelo martelo foi descoberto e o cheiro de morte se expandiu ainda mais, Bárbara sentiu suas pernas tremerem e teve certeza de que ia desmaiar. Olhos grandes e expressivos ainda estavam no que restou do rosto de Lucas, um menininho com saúde precária que era amado por uma estudante de medicina como se ela fosse sua mãe. Termine uma voz longínqua ordenou, e um ruído de desespero e agonia saiu do fundo do peito de Bárbara, ecoando no galpão. Se não terminar o desafio, eu sei, murmurou Bárbara, secando as lágrimas. Seu rosto se endurecia aos poucos e seus olhos perdiam a luz. Ela se aproximou do objeto, agora totalmente descoberto. Pegou o bisturi e começou a perfurá-lo com selvageria. 51, 73, 100. Mas ela não parou. Ela iria além do limite, ela agora queria mais conhecimento, mais poder sobre a vida e a morte. 101, 106. Bárbara então parou e apreciou sua obra de arte. Todos os órgãos vitais do pequeno Lucas estavam perfurados. Todos eles. Em cada um, vários orifícios deixavam antever um pouco de seu interior. Os membros se aproximaram do objeto, se unindo a Bárbara em volta dele. A vida e a morte. Tudo nos pertence, citaram em coro. Bárbara não chorava mais, não sentia mais. Apenas olhava para o objeto ali disposto no chão. Mais uma criança que seria dada como desaparecida, sem solução. Mas ela tinha servido para o engrandecimento do conhecimento de Bárbara e do grupo que afinal salvariam vidas futuramente. Em breve, Bárbara estaria em outro galpão ao lado de um novato, ajudando-o a cumprir seu desafio. Ela sabia. A cada membro era dado um número e eles tinham que chegar a esse limite, ou ultrapassá-lo com os instrumentos que fossem oferecidos, de forma a tirar a vida, ceder lugar à morte e expor todos os órgãos vitais do objeto, sendo impassíveis, como seriam no dia a dia da carreira médica. Era deles o poder de dar ou tirar a vida, e precisavam ter esse conhecimento em um nível máximo para serem os melhores. Não era assassinato, era sacrifício. Afinal, era o fim de um pelo bem de toda a humanidade.